Vamos iniciar a nossa reunião, nosso culto, com um cântico do hino meu, súplica de consagração. Meu pecado, tá? Eu
sempre eu gosto de ler a introdução, porque as cartas de Paulo, ela vai falando aqueles homens, que nós vamos falar um deles aqui agora, só lembrando, que trabalharam com ele na obra de Deus, nos trabalhos. Então começa lá, primeiro Paulo, Silvano e Timóteo, e a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Eu aqui vou parar só porque depois eu esqueço. Paulo e Silvano, eu não sabia, mas Silvano quer dizer Silas, é um nome que é colocado por alguma região lá. Então, eu nunca sabia que esse nome significava isso, em outra tradução. Então, demos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações, sem cessar. Nós estamos estudando tanto com o pastor sobre oração sem cessar, não é mesmo nesses dias, em vários aspectos, e a gente lembra aqui que nas cartas é mencionado isso também. Quando a gente trabalha num trabalho distante, é necessário, sempre foi, a gente trazer as notícias e as pessoas começam a participar em oração para que a gente pudesse estar trabalhando lá, naquele local, sabendo que tem um grupo nos apoiando no trabalho, em oração, em acompanhamento. Então, aqui Paulo, quando fala isso, expressa justamente isso. E depois ele continua lá, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé. Aqui também nós falamos esses dias sobre isso. Operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala muito bem para nós todos os momentos. A nossa operacidade, participação, né? Nós vamos operante. Lá para frente vai falar alguma coisa, mas no outro estudo, sobre a não participação, Então, eu queria então lembrar também que a firmeza da vossa fé, e nós sempre pensamos nisso em todas as situações que a gente está, até mesmo nas orações, lembrando sempre que nós oramos com fé, que Deus ouve as nossas orações, né? Então, a nossa fé, aonde está firmada? E aqui ele está dizendo a operosidade da vossa fé no Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse ponto. Que Deus nos abençoe. Vamos então agora ter duas orações. E eu queria lembrar uma, a Elaine, não sei como é que ela está, nós não recebemos notícia mais. Elaine e também a Jo não está aqui, né? Ela chegou tarde hoje, eu vi quando ela chegou. E se tiver mais alguns pedidos dos irmãos para orar, eu vou pedir para a Lena orar para nós. Se tiver mais alguém que possa lembrar nesse momento, viu, Lena? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para ouvir e aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, fortalecer a nossa fé, esclarecer as nossas mentes, ó Pai. Esteja com cada um que está aqui, Senhor, esteja com aqueles que não puderam vir, que na próxima quarta eles estejam aqui, ó Pai. Senhor, te peço uma bênção especial para os nossos enfermos da igreja, Senhor. Que Tu, Senhor, esteja ao lado da Elaine, Senhor. Tu, Senhor, sabe da situação, das condições da Tua serva, Pai. Cura ela se for da Tua santa e bendita vontade, ó Pai. Esteja com Deus, Senhor, amparando aquela vida, esclarecendo, Senhor, que ele possa, Senhor, Te conhecer como um Salvador, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da vida daquele homem, Pai. Que o Senhor supra as necessidades dele, esteja com a família dele, para a hora que ele estiver em casa, Senhor, cuidar dele, ó Pai. Que dê força, sabedoria, bom ânimo, porque não é fácil, Pai. Senhor, esteja com a Mirte, restaura aquela vida, ó Pai. Senhor, Cajô, que não está aqui, a gente não sabe.
e todos os enfermos que agora no momento a gente não lembra, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, Senhor. Esteja com cada um de nós aqui, que nós agora vamos aprender um pouco mais de Ti, com a palavra do Marcelo, que o Senhor esteja orientando, dando sabedoria, abençoando a vida dele, Pai. Tudo que eu lhe peço em Teu nome. Amém. Vamos ainda ter mais uma oração? A Ruth, ora para nós. Querido Deus, continuando, Senhor, na Tua presença, Senhor, primeiramente te agradecer pelo dia que nos deste, Senhor, pela manhã, ó Pai, onde nós podemos ver as Tuas belezas, ó Pai. Te agradecemos agora à noite também, ó Pai, que Tu venha abençoar o nosso descanso. E principalmente agora, Pai, que nós vamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Seja com Marcelo, que ele seja inspirado pelo Teu Santo Espírito. E também, Senhor, que Tu esteja com a Tua igreja aqui. Somos pequeno grupo, ó Pai, mas nós temos sede de aprender a Tua palavra. Abre a nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Marcelo quer expor, que seja através de Ti, ó Pai. Pai querido, te peço pelos enfermos, ó Pai, pelo Deva, Senhor, pela Laine, pela Jo, pela minha mãe, todos, ó Pai, pelos idosos da Tua igreja também. Tu sabes, Senhor, a condição de cada um. Tu és o médico dos médicos, por isso que nós, Senhor, te entregamos tudo nas Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade, porque nós sabemos, ó Pai, que a nossa vontade é uma, mas a que prevalece, Senhor, é a Tua. Obrigado, Senhor, por tudo que Você tem feito na nossa vida. Ser com cada família aqui representada. Dá-nos, Senhor, a felicidade sempre, Senhor, de poder Te louvar e aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. A irmã falou que eu vou expor o que o Marcelo quer ensinar. Eu espero que não seja isso, viu, irmã? Espero que seja o que o Espírito Santo quer ensinar. Eu desejo ser uma voz. Você lembra que quando perguntaram para João Batista, no primeiro capítulo do Evangelho de João, quem ele era? Você é o Messias? Não. Você é o profeta? Não. Você é o Elias? Não. Na verdade, ele era o profeta, né? Ele falou não. Então você é o quê? Que a gente tem que levar alguma resposta de volta, né, para as autoridades judaicas. Eu sou uma voz. Ele nem falou suas próprias palavras, citou Isaías. E é o que a gente tem desejo, né, de ser uma voz de Deus. Se eu falar alguma besteira aqui... Aliás, eu falei uma besteira um tempo atrás e minha consciência está bem pesada. Eu esqueci de corrigir na última aula, fazer a correção aí. Eu acho que eu falei que os 10 mandamentos se encontravam no capítulo 20 de Êxodos. Eu acho que eu falei capítulo 6 de Deuteronômio, é capítulo 5. Eu não lembro. Eu sei que eu não dormi à noite pensando, será se eu falei capítulo 5? Capítulo 6. Capítulo 6 é o chamar, né? Então, os 10 mandamentos só se encontram nesses 2 capítulos na Bíblia, ok? Capítulo 20 de Êxodos e capítulo 5 de Deuteronômio. Se o Silas lê uma passagem para a gente. Uma coisa interessante é a 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 1. Olha só que interessante. Nós sempre agradecemos a Deus por vocês, né? Mencionando vocês nas nossas orações. E lembramos, por causa do nosso Deus e Pai, das suas obras produzidas pela... nossas obras são produzidas pela fé. A gente está no versículo 3 aqui, né? Então, ele está agradecendo a Deus pelas obras produzidas. Eles, né? É Paulo e Silas e Timóteo. Silas, Silvanas quer dizer mato, viu, Silas? Selva. O grego Silvanas, a outra versão de Silvanas é Silas. Então, as obras são produzidas pela fé
Eles são impulsionados pelo... O que está escrito aí? Pelo amor. Produzidas pela fé, impulsionadas pelo amor, e a persistência dessas obras, elas são relacionadas ao último item nessa lista de virtudes, que é o que está escrito aí? A esperança. Ok, fé, amor e esperança. Paulo não vai falar em Coríntios que são os 3 virtudes que permanecem. De todas as virtudes, todas se resumem a essa. São os pilares do cristianismo, né? Fé, amor e esperança. E você vai perceber que Paulo sempre começa suas cartas falando de fé, amor, e pode olhar um pouquinho mais para baixo, a esperança está lá. Só para a gente entender fé, o livro de Filemão é um dos livros que ele menciona, bem antes do livro de Hebreu. Filemão, Paulo vai falar o seguinte no versículo 5. Porque eu escutei sobre a sua... Olha o versículo 5 de Filemão, que só tem um capítulo, né? Eu ouvi sobre a sua fé. Mas aqui tem que acertar a ordem. O que diz lá? Sua fé. O que diz em suas Bíblias? Filemão 1, 4 ou 5. A sua fé em Jesus Cristo. Então, nossa fé é para com o Senhor Jesus Cristo, né? E o vosso amor para com todos os... Ok, então, só para a gente entender, a nossa fé, a gente olha para trás, cruz de Cristo, né? É isso que dá início, é que produz as nossas obras, né? E o presente momento nós vivemos e temos que viver como a marca do cristianismo, o amor entre os irmãos, que o João falou que não ama, não tem Deus, não conhece Deus. Então, amor é presente, é a igreja expressando a sua fé em Cristo, né? Olhando para trás. E esperança é olhando para o futuro. Se a gente não tem esperança no futuro, a gente para de trabalhar, não tem razão. Então, esses 3, eles têm uma relação temporal. Mas não é isso que a gente veio falar hoje, né? Nós estamos, no nosso estudo de alicerces firmes, eu acredito que seria a lição da numeração Vande, seria 17? Que nós não estamos seguindo os capítulos, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma revisão usando umas imagens. E vocês pegaram a versão que eu corrigi, a última versão que eu enviei? Ok, obrigado. Esse pessoal é eficiente. Eu quero pedir desculpas porque eu não trouxe balinhas. Meu filho reclamou da última vez. Eu falei, filho, eu vou levar da próxima vez, mas ele já foi embora, então eu não trouxe balinhas. Vocês sentem falta também ou não? Demais, ok. Acertar na pessoa. Acertar as respostas. Pronto. Eu vou ficar devendo uma balinha que eu sei que você vai acertar a pergunta que eu deixei pendente na última aula. Eu vou perguntar no final do estudo. Nós estamos estudando sobre a peregrinação do pessoal no deserto. Se puder mostrar a imagem, puder pular para, eu acho que é 50, a página 50, desculpa, é lá na frente. Eu dou um monte de trabalho para esse pessoal de vídeo e eu faço eles pular para lá e para cá. Só para a gente lembrar, é 27, é isso mesmo. Pode passar para frente? Vamos só fazer uma recapitulação. Vocês lembram que Deus criou o mundo, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Homem caiu, no mesmo momento houve a queda, né? A separação do homem de Deus. Por quê? Deus é santo e ele não pode habitar com o pecado. Depois houve o dilúvio, Torre de Babel. Toda a genealogia agora se traça a partir de Noé, né? E os seus 3 filhos. E depois houve a Torre de Babel, e é por causa da Torre de Babel que a gente tem que estudar inglês.
Senão você não vai ser promovido no seu trabalho, né? Deus criou as línguas. E depois, no capítulo 11 e 12 de Gênesis, Deus vai chamar Abraão. E ele vai fazer um contrato com ele. Do capítulo 12, 13, 14 e 15, Deus repete o contrato com Abraão. Ele fala, eu vou fazer uma nação de você. E Abraão vai ter um filho chamado... O nome do filho de Abraão, alguém lembra? Isaac. Porque Sara riu, Isaac quer dizer risada, né? E ela vai transformar o sentido, vai falar, eu estou muito feliz, né? A minha felicidade. Mas na verdade foi porque ela riu, o anjo de Deus falou que ia dar luz, ela riu, falou, eu sou idosa. E depois Isaac vai ter 2 filhos. Quais são os nomes dos filhos? Alguém lembra? Jacó e Isaú. Muito bem. Quem nasceu primeiro, Jacó ou Isaú? Isaú. Isaú, ele é peludo e vermelho. Eu estou falando isso porque a gente vai retornar a isso daqui a pouco, tá bom? Jacó é o segundo filho. Quem que Deus vai escolher para continuar a linhagem da promessa? Isaú ou Jacó? Jacó. Quando a gente lê sobre a vida de Jacó, a gente detesta Jacó. Ele traiu o pai, traiu o irmão, saiu fugindo, enganou o tio. Ele é uma daquelas pessoas que, se a gente puder, a gente não ajuda. E Deus vai amar Jacó. E não Isaú. Ele vai escolher Jacó. E depois Jacó vai casar e ele vai ter quantos filhos? Alguém lembra? Isso é importante. Quantos filhos que Jacó vai ter com Rebeca, Lia e as 2 servas? Isso é importante. Você lembra de 2? Os filhos de Jacó. José e Benjamim. Esse é o 11º e o 12º filho. Benjamim é o único filho que nasceu em Canaã. Todos os outros nasceram lá em Arão, quando ele estava morando com o tio. Agora ficou de fora 10, né? O senhor não lembra, não? Os outros 10? Se eu trouxesse 10 balinhas, você ia lembrar? Eu falei outros 10. Quantos filhos são? 12. Por que 12? Porque o Jacó, ele vai lutar com o anjo do Senhor na vinda dele de volta para Canaã. E o anjo do Senhor vai mudar o nome dele para Israel. E Israel é o pai de 12 tribos, não é? Ainda hoje o judeu traça sua linhagem. Eu falei que os judeus com o sobrenome Cohen, eles sabem que a linhagem deles é de Levi, é o 3º filho, né? Ruben, Simeão, Levi e Judá. Judá é o 4º filho e Judá é quem vai levar a primazia entre os irmãos. É dele que vai sair os reis e é dele que vai sair a linhagem da promessa da semente que foi dada para Eva. A promessa da semente é: Satanás enganou Eva, enganou Adão, mas Deus fez uma promessa, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da cobra. Quem é essa semente? Da linhagem de Judá, Jesus Cristo. E é incrível como o cego, na frente de Jericó, enxergava mais do que as autoridades judaicas quando ele clamava: Jesus, filho de Davi. Davi, o rei Davi, da linhagem de Judá. Tenha misericórdia de mim. Ele enxergava muito mais do que muita gente, né? Então, a gente chega nos 12 filhos, Joseph, né? José vai ser enviado para o Egito como escravo, ele vai virar regente do Egito e depois ele vai morrer. Um faraó que não conhecia José toma conta e ele escraviza o povo de Israel que foram tomar refúgio lá no Egito. É lá que a gente começou os estudos agora. O povo de Israel está no Egito e o faraó do tempo, ele oprime o povo, ele faz eles escravos. E Deus escolhe um homem para resgatar o povo do Egito. Ele vai usar esse homem. Alguém lembra o nome dele? Eu ouvi.
Não está valendo balinha porque se eu trouxesse, vocês iam saber? Um que foi colocado numa cestinha, Moisés. Deus vai salvar um bebezinho, porque Faraó chegou ao ponto de mandar os israelitas matar os meninos jogando no rio. E a mãe dele não aguentou. Ela não conseguiu matar, então ela colocou ele numa cestinha. E Deus cuida desse menino. Ele faz ele um príncipe. E eu falei que um ditado na última aula, que por 40 anos Moisés achou que ele era alguém, né? Ele era um príncipe. Ele tentou salvar o povo pela sua própria mão, se deu mal. Ele matou um egípcio, ele teve que fugir e ficou 40 anos no deserto de Midian, no meio do nada, sendo ninguém. Porque Deus queria que ele se tornasse um ninguém. Então ele passou 40 anos para aprender que ele era, na verdade, ninguém. E depois Deus vai chamar ele, vai ensinar para ele o que Deus consegue fazer com alguém que se torna ninguém. E Moisés nem ir queria. Ele deu todas as desculpas possíveis para Deus, né? Mas é assim que Deus nos usa. Então, passando a recapitulação, a gente está aqui agora, o povo de Israel é liberto do Egito. Eu quero materializar um pouco para vocês, só para a gente... É palpável essa história. É real, ok? Tem arqueologia... tem cidades mencionadas, tem tempo cronológico. Quando você entra na arqueologia é uma coisa incrível. É ciência, ok? Essas histórias são reais. Então, o povo de Israel pode passar, eles vão sair de Ramses II, depois eles vão passar por Sucote. Se você dá um clique aí, devia aparecer alguma coisa. Tá. Egito. A gente aprende que a Península Sináitica também é Egito, ok? Ele é tratado como Egito, que faz fronteira com o reino de Edom. Depois a gente vai olhar o reino de Edom. Então, o povo de Israel, eles vão passar por Sucote, eles vão atravessar... Canaã fica aqui. Deus tem a proposta de levar o povo de Israel para Canaã. Ele falou, essa terra, Abraão, vou dar para você. Ele falou para Isaac, essa terra vai ser sua. Falou para Jacó e falou para o povo de Israel, eu vou tirar vocês daqui e levar de volta. Tanto é que José falou, leva meus ossos de volta quando vocês forem, porque vocês vão, ok? Então, Canaã é o destino, lá em cima. O mapa cortou, mas eu achei tão bonito esse mapa. É bonito, né? O ângulo. Todo mundo tá por dentro aqui, vocês sabem onde é que é isso aqui, né? A gente está a Arábia para a direita, a Península Sináitica, Israel hoje é Canaã, e Egito ainda fica no mesmo lugar. Dá para ver aquele verdinho lá? É o delta do rio Nilo. É lá que todas as cidades do Egito prosperam. E Deus falou que ele não ia passar o povo de Israel pelos filisteus, por causa que eles não estavam preparados para a guerra. Então ele vai contornar por aqui, ok? E mais um clique aí. Eu coloquei a cidade de Etam aí, porque tem uma cidade chamada Eltamã, se não me engano, que é um nome árabe. Eu não lembro, eu anotei aqui. Elthama. Se eu errar, eu não durmo à noite. Tem uma cidade chamada Elthama, bem ali, bem onde eu pus o pontinho. Então, os arqueólogos acham que é a mesma cidade, por nomenclatura. E depois Deus vai falar para Moisés, espera aí, volta, dá uma volta para baixo, vai para Pi-Hahirote. Pi quer dizer boca e Hahirote aparentemente quer dizer garganta, boca da garganta. Os arqueólogos, muitos dele, inclusive Ron Wyatt, que eu apresentei uns tempos atrás, ele acha que essa praia aqui, que ela sai de um corte da pedra, você consegue chegar nessa praia por um corte pela pedra, uma estrada que passa por ele. Ele falou, esse aqui é o lugar perfeito, faz sentido aqui. E também a profundidade do mar nesse ponto é o único ponto nesse braço, no Golfo de Aqaba, que dá para atravessar. O único. E isso foi em 1978 que ele fez essa descoberta. Então, eu pressupus que é aqui. Faz bastante sentido. Então, é aqui que o povo de Israel iria fazer a travessia. É o mais provável, ok? Então, passando mais para frente, aqui está, dá para ver de satélite, né, a praia. Essa praia de Neuíba,
a praiazinha branquinha no lado direito, ok? O nome dessa praia, você pode olhar nos destinos de turismo. É Neuíba ao Museína. E Musé é Moisés. Ele diz que Museína quer dizer as águas de Moisés. É uma cidade egípcia com o nome de Moisés nele. Interessante, né? Então, continuando aqui nossa recapitulação, eles acharam um pilar em 1978, Ron Wyatt. Em 1984, ele achou um outro pilar no outro lado desse rio. Ele acha que foi Salomão que pôs aqui quando ele construiu as frotas dele, 1 Reis 9, 26. No Mar Vermelho. Só uma observação aqui. Salomão constrói uma frota de navios no Mar Vermelho, Yom Suf. É o mesmo termo do mar que o povo cruzou. E diz que o Yom Suf, que a frota dele ficava perto de Elat. Elat a gente sabe onde que é, na pontinha de cima. E diz que é na fronteira com o território de Edom. Não pode ser o braço de lá, tem que ser o braço de cá, ok? Outra evidência. Então, passando mais para frente, o povo de Israel, ele pode passar para frente. Eles vão passar por alguns pontos. Um deles é Elim. E diz que Elim tinha 12 fontes e 70 palmeiras, né? Só um ponto de evidência interessante. Eu vou mostrar uma foto aqui. Chama Taib al-Ism. Se você entrar no Google Maps, é um oásis no meio do deserto e, por acaso, tem 12 fontes, que, na verdade, foram construídas até umas estruturas de cimento ao redor. É uma possibilidade, né? Passando para frente, eles vão em direção ao Monte Sinai. Eu propus esse monte que foi sugestão do Ron Wyatt. Por quê? Ele chama Jebel Makla. Eu não sei ler árabe, mas a tradução é Monte Queimado. E ele tem um topo queimado. Interessante, né? E daí eles vão dar a volta para o deserto de Sinai. Lá, Moisés vai subir para o monte e vai receber os mandamentos, ok? Então, isso aqui eu mostrei bastante evidência algumas aulas para trás, vocês lembram, né? Quem quiser ir, isso aqui não é para ensinar, isso aqui é só para aguçar a curiosidade de quem é curioso. E quem não é, saiba que tem bastante trabalho arqueológico por trás, é interessantíssimo. Continuando, o povo de Israel, lição 27, pode continuar. O povo de Israel, eles vão subir, pode continuar. Agora, Canaã fica lá em cima, ok? Eu dei um zoom para fora e subi um pouquinho no mapa. Agora dá para ver Canaã. Essa é a terra prometida, ok? É essa terra que Deus prometeu para Abraão. Coincidentemente, o povo de Israel está lá hoje. Milagrosamente, 1948, é criado a terra de Israel novamente. E foi um milagre eles existirem até agora, porque os árabes juraram matar todos os israelitas se essa terra fosse criada e jogá-los no mar, mas não conseguiram até hoje. Pode passar? Nós temos os filisteus. Você lembra que Deus falou: eu não vou passar pela terra dos filisteus? O povo de Israel não está preparado para a guerra, ok? Então, eles deram a volta. Ali está a pontinha do Mar Vermelho embaixo. Todo mundo está enxergando? Só para situarmos. Então, o povo de Israel vai atravessar em direção à pontinha de baixo do Mar Vermelho. Pode passar? Então, o Egito fica para o lado esquerdo. Pode passar? Midian. Você lembra que Moisés foi pastorear em Midian, né? E foi lá que ele encontra Deus na sarça ardente. Então, é em Midian que o Monte Sinai se encontra. Em Gálatas, Paulo vai falar que Midian é na Arábia. E Midian, nos mapas antigos, ele está mais ou menos aí, ok? Eu coloquei Midian aqui porque tem bastante respaldo arqueológico. A gente sabe onde fica Midian, a gente sabe onde fica Egito, Filisteus e Canaã. Edom fica para o norte. Alguém conhece Petra? As cidades esculpidas na rocha
Indiana Jones. Indiana Jones, ninguém assistiu? Ah, pronto, obrigado. Eu era fã. Eu tinha os 3 fitas, aquelas fitonas quadradas, ficou lá para trás. Então, algumas pessoas atribuem essas esculturas aos descendentes dos edomitas, ok? E eles ficam bem aqui. Petra fica um pouquinho no lado direito da letra E. Se você subir um pouco mais para o norte, no lado direito de Canaã, a gente tem o povo de Moabe, um pouco mais para o norte, Amon, um pouco mais para o norte, os amorreus. Amorreus todos os lugares, mas aqui tem um reino específico, que é o reino de Baxã, do rei Og, que era um gigante, ele era amorreu. E mais para o norte, Arã. Eu pus isso aqui para a gente entender uma coisa. O povo de Israel, ele não guerreia contra Edom, ele contorna eles. Ele não guerreia contra Moabe e nem Amon. Ele derrota e acaba com os amorreus, por pedido de Deus. Por quê? Só para a gente entender um pouquinho, e eu vou passar por isso e depois a gente vai continuar nos espias, para vocês entenderem o porquê que eles fazem esses contornos. Então, passam para frente, abram suas Bíblias para Gênesis 25, 20. Gênesis 25, 20. Alguém lê para mim, por favor? Era Isaac, 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão e Arameu. O arameu. Então, Isaac, ele vai casar com Rebeca, e Rebeca é filha de Betuel, que é chamado de arameu. Arã fica lá no norte, né? Vocês lembram? Porque ela era de Padã Arã, e a irmã de Labão, o arameu. Por que arameu? Voltem as suas Bíblias para versículo. Deixa eu só me encontrar aqui. Eu quero que vocês voltem para o capítulo 11, antes do 12. Aqui, capítulo 11, versículo 26. Aqui. Alguém lê para mim 26, por favor? Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Arã. Aí o nome Arã aparece de novo, ok? É por isso que, provavelmente, é chamado os parentes da Rebeca de arameus, e é por isso que Isaac tinha que casar com eles. Então, Arã era irmão de Abraão. Perceberam? Ok? Faz o parentesco aí. Arã é irmão de Abraão. Só para a gente relacionar aqui um pouquinho mais, lê o 27 também, dona Miriam. São essas as gerações de quem? Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Você lembra que Ló foi junto com Abraão para Canaã? Porque o pai dele morreu. Arã morreu. Ok? Agora pule para o versículo... versículo 4 do capítulo 12. Versículo 4 do próximo capítulo, Deus vai chamar Abraão de novo, porque Terá e sua família saiu de Ur e foram parar numa cidade que foi chamada de Arã. E olha só o que diz no versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Quando saiu de Arã. A gente pressupõe que Arã é por causa de Arã, ok? Por causa do irmão de Abraão, ok? Então, os arameus são irmãos de Abraão, do povo de Israel, ok? O irmão morreu em Ur, antes deles irem para Arã. Ele morreu em Ur. E Terá, aparentemente Terá vai para o norte, para Arã, que fica entre os rios, né? Entre o Tigres e Eufrates. Então, pressupõe-se que é dado a cidade de Arã.
Tem outra teoria de que Arã seria filho de Arfaxade, se eu não me engano, filho de Noé, ok? Mas essa teoria eu acho que não é tão forte. Vocês viram as evidências aqui, ok? Vocês são os teólogos, vocês podem estudar. 12:4. Amorreus, passa mais um slide. Eu coloquei lá capítulo 10, versículo 22, bem pequenininho. Aqui está Arã, que ele é filho de... Deixa eu ver se eu confundi. Sem, português, né? Ele é filho de Sem, então ele é semita. Elã, Ashur, Afaxad, Lud e Arã. Esses são os filhos de Sem no versículo 22 do capítulo 10, ok? Mas, aparentemente, os arameus são descendentes do irmão de Abraão, aparentemente. Amon e Moabe, eles moram juntinho e não guerreiam, e o povo de Israel não ataca eles, não podem atacar eles. Por quê? Por quê? Lembrando que Arã é irmão de Abraão. Abra suas Bíblias para Gênesis 19, 36. 19, 36. Até o versículo, acho que 30 até o final do capítulo. Até o 38. Não, até o 37. Alguém lê para mim, por favor? E assim as duas filhas de Ló concederam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. Ok. Então, quem é o pai dos moabitas? Quem é o pai dos moabitas? Ló. Quem é Ló? Vamos ler aqui de novo. No versículo 36 diz que as filhas de Ló se engravidaram de seu pai. Por quê? Eles fugiram de Sodoma. Sodoma e Gomorra foi destruído. Ló ficou tão atordoado que ele fugiu para os montes. Ele não queria ficar nem na cidade. Foi morar numa caverna. Provavelmente entrou em depressão. Você lembra que a esposa dele virou um pilar? E aí as filhas estavam lá no meio do nada. Falou, e agora? E a nossa descendência? Elas falaram, vamos dar um pouquinho de vinho para o papai e continua a nossa descendência. Então, ambas tiveram filhos com o pai. Quem é Ló? Filho de Arã, irmão de Abraão. E Abraão que trouxe Ló, ele cuidava de Ló como filho, né? Então fala que a filha mais velha teve um filho, e ela deu o nome do filho de Moabe, e Moabe se tornou o pai dos moabitas. Sim, quem é o pai dos moabitas? Moabe, desculpa. Tá bom, quem é o vô dos moabitas? Ló, ok? Quer dizer que ele é como se fosse neto do tio-avô Abraão, ok? São parentes. E versículo 38, alguém lê para mim? A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benjamim. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Ok. Agora volta lá para aquele gráfico. Vamos ver o parentescos aqui. Esses linkzinhos. Então, Amon e Moabe, eu juntei os dois. Eles são filhos do mesmo pai, de mãe diferente, ok? De incesto. Mas eles são parentes de Abraão, parentes do povo de Israel. Então, você vê que Arã é o tio, ok? O irmão de Abraão, vamos colocar assim. E Ló vai ser o pai de Amon e de Moabe. Então, os israelitas não vão atacar o povo de Moabe e Amon, ok? Então, toda vez que você lê esses nomes na Bíblia, meio que você pode se situar um pouquinho, ok? Tem tudo a ver. E esse povo sabe de onde que eles vieram, ok? Vamos só nos situar. Edom. Edom quer dizer vermelho. Você lembra que eu mencionei antes? Capítulo 36, versículo 9. Alguém lê para mim? Capítulo 36, versículo 9. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas no monte Seir. Ok, então os edomitas são descendentes de Esaú. Quem é Esaú?
Irmão de Jacó, irmão de Israel. O irmão dele, que na verdade queria matar ele, mas quando ele voltou de Arã, o irmão aceitou ele, mas os edomitas e Isaú, que é o cabeça do clã, da nação, ele já morava lá em Seir, lá no sul, em Petra, Indiana Jones, ok? Naquela região. Então, edomitas estão lá. E olhe no versículo 16. No versículo 16. Alguém lê para mim? O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque, são estes os príncipes que nasceram de Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. Ok, são descendentes de Isaú, tá bom? Eu quero que vocês peguem o nome Amaleque. Você lembra que os amalequitas, português amalequitas, correto, dona Maria? Eles atacaram o povo de Israel quando eles estavam vindo do Egito para o Monte Sinai. Quando eles estavam chegando no Monte Sinai, depois de Elim, eles estavam no deserto de Refidim, que é onde Deus deu água na pedra. Os amalequitas atacaram os cansados, atacaram Israel por trás. E para Deus isso foi imperdoável. E ele falou: Moisés, escreva no livro, eu não vou perdoar Amaleque por isso. Por quê? Quem era Amaleque? Ele era um dos descendentes, se não me engano, ele era neto de Isaú. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem o povo de Israel era, e eles atacaram o povo de Israel em vez de ajudar. E é por isso que quando Saul se torna rei, Deus vai falar: Saul, acaba com os amalequitas. Lembra da minha promessa que eu fiz. Cumpra. Ok? Então Deus não perdoou esse ato dos amalequitas. Então tem essa relação. Eles são edomitas também, ok? Eles são descendentes de Isaú. É por isso que eles estão lá no sul, lá perto do Monte Sinai, ok? Alguma dúvida? Então volta para o gráfico de novo, por favor. Se desse trabalho para vocês. E finalmente Midian. Midian também é parente. A gente tem um monte de parente aí. Gênesis 25, 1 e 2. Eu aposto que vocês não lembram disso. Então, nem balinha eu daria, porque é uma pergunta difícil. Quem é Midian? Alguém lê para mim? Desposou Abraão outra mulher chamada Ketura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Ok, eu pedi para alguém ler porque eu não sei pronunciar. Brincadeira. Se não me engano, Keturá, eles não colocaram acento aqui, né? Ok, Ketura. Olha só, Abraão, a esposa dele vai morrer, ok? Sara vai falecer e ele vai casar com uma outra mulher chamada Ketura, ou Keturá. E um dos filhos de Ketura vai ser Midian, ok? É por isso que provavelmente Moisés vai parar lá em Midian. Ele sabe que tem parentesco lá e eles vão saber quem ele é. Ele pode casar com as filhas, ok? Tem relação de parentesco. Entenderam? Então, voltando para cá, e só mais uma conexão que a gente vai fazer. Voltando para o mapa, por favor. Vamos fazer mais uma conexão agora. Pode passar um para frente? Ok. Aqui está. Gênesis 10. Gênesis 5 e Gênesis 10 são os dois capítulos de Gênesis que dá genealogia, ok? Gênesis 10, versículo 6 vai falar o seguinte. Gênesis 10, versículo 6. Só para a gente fazer as conexões, 10:1 vai falar que estes são as genealogias de Shem, Ham e Jafta. Eu acho que em português é cão, né? Sem, Cão e Jafé, ok? Os filhos de Noé. Noé teve 3 filhos. Sobreviveram o dilúvio, né? Então, pulando para o versículo 6. Ham, ou Cã, né? A gente fala Cã porque a letra Het do hebraico ele é forte. Ham. Ele vai ter estes filhos. Quais são esses filhos?
A gente sabe que Cuxi vai ficar lá para o sul do Egito, ok? Mizraim, ou Mizraim, é isso mesmo, em português. Quem são esses? Alguém sabe? Na nossa Bíblia, a gente traduz para Egito. Mas se você lê o hebraico, é Mizraim. Toda vez que aparece Egito na sua Bíblia, é Mizraim no hebraico. Ok? Então, vamos lá. Conexões. Mizraim é filho de Cã. Quem foi Cã? Cã é aquele filho que desonrou Noé. E Noé proferiu uma condenação contra ele. Ele fala que você será escravo dos seus irmãos. Os descendentes de Abraão, eles vêm da descendência de Sem, ok? Não Cã. E de Cã vai vir Egito, os egípcios, ok? Então, os egípcios são filhos de Cã. Cã é o filho de Noé, que embebedou o pai, riu da nudez dele, desonrou. E para Deus, desonrar o pai é coisa séria. E tem mais, Canaã. Quem mora lá na terra de Canaã, que Deus vai falar para o povo de Israel, pode tirar eles daí, a terra é sua. Vou punir os pecados deles. Eles vão se tornar escravos. Eles vão ser subjugados pelos israelitas, né? Agora pula para o versículo... Deixa eu procurar aqui. Para o versículo 13 e 14. Lembra que Mizraim são os egípcios, ok? Alguém lê 13 e 14 para mim? Israel gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Me perdoe, dona Miriam. Você vai bem. O nome aí que destaca. Dos Casluim saíram os... Ok. Então, vamos fazer as conexões aqui. Mizraim teve um filho chamado Casluim, que é o pai dos filisteus. Então, filisteus são os filhos dos egípcios. Vamos colocar aqui a relação dele de pai para filho. Eles são descendente direto. E Canaã é irmão. Ok? Então, volta lá para o mapa. É legal, né? Vocês gostam? Quando a gente lê essas listas aqui, é um bolo de palavras, né? Mas quando a gente faz as conexões... Então, vamos lá. Filisteus têm uma relação direta com os egípcios e eles sabem disso. Eles são parentes. Eles não guerreiam, quando guerreiam, né? São parentes. Canaã, relação direta com o filisteu e com egípcios. Eles são descendentes de Cã, ok? Ham, filho de Noé. Eu pulei uma leitura, não foi? Os amorreus fica no versículo 15 e 17, me perdoe. Vamos só fazer a conexão com os amorreus lá em cima, senão eles ficam isolados. Versículo 15 e 17 de Gênesis 10. Era 2 versículos para frente. Versículo 15 e 16, só para a gente conectar. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, os israelitas vão encontrar em Canaã, né? São parentes. Amorreus, ok, pode parar aí. Então, amorreus são filhos de Canaã, ok? Deu para fazer as conexões? Então, voltando para o mapa, pode passar mais um. Eu acho que eu fiz uma temática colorida. Aí, os vermelhos são parentes, são inimigos. E os azuis são parentes, são amigos, ok? Deu para fazer todas as conexões da mente? Vocês podem rever isso aqui. E aqui que a gente vai continuar nosso estudo, passa um para frente, o povo de Israel, eles vão subir. E quando eles vão subir para entrar na terra de Canaã, eles pedem permissão para Edom. Deixa a gente passar pela sua terra. Eles vêm e confrontam eles com o exército. Esse incidente é condenável para Deus. Eles são parentes, né? Como Israel queria entrar de fininho na terra de Canaã, eles vão passar pelo deserto de Parã e depois o deserto de Negev.
Eles vão subir pelo sul. E aqui que os 12 espias vão entrar na terra. Nós lemos essa história na última aula. Deus pede Moisés para separar 12 príncipes do povo de Israel. E agora a gente está no livro de Números, ok? Eu tentei ler o livro de Números. Como eu não terminei, eu coloquei no áudio ontem à noite. E quando chegou mais ou menos o capítulo 14, eu dormi. Mas eu espero que meu subconsciente ouviu, porque quando eu acordei tinha terminado. Não sei se eu terminei o livro de Números. Quando a gente lê o livro de Números, é um livro muito triste. Muitas coisas tristes acontecem. Mas fala um pouco da nossa vida aqui na Terra, né? Um dos incidentes que acontece é esse. Deus pede para Moisés separar 12 príncipes no capítulo 1. Me perdoe, no capítulo 1 vão ser os cabeças das clãs, né? No capítulo 13, os 12 príncipes que vão ser separados para fazer a espionagem da terra, para fazer a tática de guerra, né? Eles vão invadir, eles vão finalmente chegar na terra prometida. Está listada lá entre o versículo 4 e o versículo 15 do capítulo 13. Vocês podem ver aí na sua Bíblia. Eu quero destacar 2 nomes. Versículo 6 do capítulo 13. Alguém lê para mim? Números 13, versículo 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné. Ok? Então, um desses era Caleb. E outro nome que eu quero destacar é no versículo 8. Da tribo de Efraim. Quem? Oséias. Quem que é Oséias? Como é que você sabe, dona Miriam? Você é demais. Dona Miriam merece uma bala. Pula para o versículo 16, por favor. É por isso que a dona Miriam sabe. Versículo 16. Alguém lê para mim versículo 16? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Ok. E eu falei na última aula que Josué é o mesmo nome que... Isso é muito importante. Porque é Josué que vai levar o povo para o descanso final. Não vai ser Moisés. Quem é que nos traz o descanso final? Quem é que nos dá descanso? Jesus. Jesus, Josué. Yeshua e Yehoshua. Tem uma sílaba aí de diferença. Yeshua é como se fosse o resumo do nome Josué. Então, o nome dele é Oséias, salvação. Abraão vai chamar dele de Josué, Deus é nossa salvação. E é o mesmo nome que Jesus. Não é coincidência. Então, Oséias, que é cabeça da clã de Efraim, que é filho de José, lembra? Ele vai ser um dos espiões que, junto com Caleb, não vai aceitar a reportagem negativa dos outros 10. Os outros 10 falaram, é muito fortificado. O povo é forte. E nós vimos gigantes, os descendentes dos Nefilins, os descendentes de Anak, que eram os Nefilins, no versículo 33. E eles vão falar que nós parecemos como gafanhotos para eles. Não dá. Só que o povo de Israel, eles esqueceram quem tirou eles do Egito. Eles esqueceram dos milagres que Deus fez no caminho, não foi? E quando Deus leva o povo para entrar em Canaã, não é pelos esforços do povo de Israel, é pelos esforços dele. Aqui fala um pouco sobre a nossa fé. Hebreus 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o povo peca nesse sentido. Eles não têm fé em Deus. Eles estavam olhando para outra coisa. Eles estavam olhando para eles mesmos, né? E estavam olhando para os inimigos. Nossa, eu acho que a gente não tem condição, não.
Então Deus ele vai irar com o povo. Eu quero que vocês olhem no capítulo 13. Vamos ler o versículo 25 até o 33, por favor. Versículo 25 até o 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então, eles voltaram depois de 40 dias. Pode pular para o versículo 28, por favor. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Então, foi essa a mensagem que eles trouxeram. Pula para o versículo 30, por favor. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, no capítulo 14, como vocês imaginam, Deus não ficou feliz com o povo, né? Capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4. Capítulo 14, do 1 até o 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Por que eles choraram? Depois de tanto, depois de ter saído do Egito, passaram por tantas coisas, né? Sabe aquela esperança que você tem, aquela esperança excessiva, e de repente é tirado tudo. Eles choraram. O que quer dizer isso? O povo deu ouvido aos espiões. Ai, que pena. Quase, né? No versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Agora eles vão virar e achar um culpado, né? E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, versículo 3, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos fazer uma conexão aqui. Egito representa o mundo. É o país da escravidão. Nós éramos escravos, como diz Paulo, do pecado. E Deus nos resgatou dessa vida de escravidão. É por isso que Paulo repetidamente fala: por que vocês querem voltar à vida de pecado? Deus te resgatou. Pecado escraviza. Ele não é bom. A terra do Egito é uma terra de escravidão? Não é terra de liberdade. Então, voltar para o Egito é o mesmo que falar: eu vou voltar para o mundo. Lá era melhor. Não era. O meu filho perguntou para mim uma vez: pai, se eu quisesse comer só salgadinho e chocolate, você deixaria? Eu falei: filho, claro que não. Ele falou: por quê, pai? Eu falei: filho, porque se você comesse salgadinho e chocolate todo dia, talvez no final do mês você não seria nem reconhecível. E talvez no segundo mês você já estaria morto. Ele falou: é ruim assim, pai? Eu falei: é ruim assim. Mas ele não sabe. A criança não sabe. Pai, eu queria comer chocolate para o almoço hoje. Não pode, filho, tem que comer comida. Eu sei. A gente sabe o que é melhor. O filho não sabe, né? Então, o povo de Israel, eles querem voltar para o mundo. Eles querem voltar para a terra do Egito. Versículo 6 vai falar que Josué, filho de Nun, e Caleb, o filho de Jefuné, eram entre aqueles que exploraram a terra, e eles rasgaram as suas vestes. Estes dois sabiam que o povo enfureceram Deus. E, de fato, eles enfureceram Deus. Deus vai falar para Moisés: sai da minha frente. Deixa eu destruir esse povo uma vez e por todos. E Moisés, de novo, igual com bezerro de ouro, vai apelar
para Deus e pedir perdão. É interessante o que Moisés fala aqui no versículo 20. Olha o versículo 20 do capítulo 14. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho. Eu sou terrível, né? Ok. Volta para o versículo 18. Vamos ler o 18 até o 20. Versículo 18. Alguém quer ler para mim? O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Essas palavras Moisés tirou da onde? Vocês lembram? Você lembra quando Moisés foi pedir para Deus perdão no Monte Sinai? Ele fala, Deus, me mostra a sua glória. E Deus falou, tá bom, vou mostrar. No capítulo 34, ele passa a presença dele e Deus fala essas palavras, ok? Eu sou misericordioso, eu sou longânimo. Eu perdoo pecados. Eu falei que era uma faceta que aparentemente Moisés nunca tinha visto de Deus, ainda. E agora Moisés entende, né? Ele sabe que Deus perdoa. Então Moisés dá uma série de argumentos antes. Ele fala, Deus, se você destruir o povo, todos os povos vão ficar sabendo. Ele sabe que você tirou eles do Egito. Ele sabe como você passou pelo mar e trouxeram eles para cá. E depois ele vai apelar para a misericórdia e para o amor de Deus. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza de tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Moisés agora entende que Deus é um Deus de perdão. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então Deus fala assim, eu já tenho perdoado eles. Exatamente. Deus sabia que ele ia perdoar, porque ele sabia que o povo de Israel ia pecar. Eu tenho uma teoria de que todo grande homem de Deus, para entender a Deus, eles têm um encontro com Jesus Cristo. Se a gente entender a revelação de Deus em Jesus Cristo, a gente vai entender que o que Jesus expressa de Deus na morte dele é exatamente essa faceta de Deus. É o Deus que perdoa. Ele é o Deus que vai ao ponto de se tornar homem e morrer por nós. Então, conhecer a Deus é conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é conhecer o grande perdão de Deus. Eu vou dar uns exemplos aqui, para fazer uma revisão também. Adão devia ter morrido. No dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. O que acontece no versículo 21 do capítulo 3? Deus veste Adão e Eva com vestimentos de animais. O que isso quer dizer? Quem morreu? Quem morreu no lugar de Adão e Eva? Eles sabiam disso. Alguém tomou o lugar deles. Representa Jesus Cristo. Davi. Você lembra que Davi pecou? Ele pecou, ele quebrou 2 mandamentos. Ele cometeu adultério e depois ele matou o marido daquela mulher. Cometeu um homicídio. O que deveria ter acontecido com Davi? Qual era a penalidade da lei? Para só um desses. Apedrejar, não era? Comete adultério, você apedreja, é morte. Cometeu homicídio, você mata. E Deus vai mandar o profeta Natã para Davi, e ele vai falar, Deus te perdoou. Quando a gente lê o Salmos 51, é muito bonito, quando Davi apela para Deus a sua misericórdia e a grandeza da sua misericórdia, que ele perdoou os pecados dele. Lembra de Pedro? Pedro traiu Jesus? Pedro traiu Jesus. Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus encontra. A gente descobre isso no versículo 34 de Lucas 24, os 2 indo para Emaús, eles vão falar, é verdade, esse é o primeiro dia, que Jesus ressuscitou. E é verdade que ele se encontrou com Pedro. E
Paulo vai confirmar esse encontro com Pedro em 1 Coríntios 15:15, fala que Jesus se encontrou primeiro com Pedro e depois com os discípulos. Jesus fez questão de ir atrás de Pedro. Ele traiu Jesus. E ele fala para Pedro, você vai ser um pilar. Você vai ser o cabeça aqui, você vai ser o pastor. Entre os discípulos, perdão, a gente conhece a Deus. Jacó vai falar a mesma coisa. Quando Jacó está voltando de Harã, ele sabe que ele é aquela pessoa que a gente não ama, né? Ninguém ama. E ele vai falar, Deus me deu tudo isso, eu sou muito pequeno para a graça e a misericórdia de Deus. Eu sou não merecedor. Versículo 10 do capítulo 32. Jacó entendeu essa faceta de perdão de Deus. Eu acho que eu não vou entrar na pedra, que eles vão voltar, né? Por causa do tempo. Eu quero deixar um versículo com vocês, ver quem acertou a pergunta e deixar só uma curiosidade com vocês. Uma meditação aqui para a gente. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 13 e 14. Mateus 6, 13 e 14. Jesus vai falar o seguinte: e não nos deixais cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está ensinando a oração, né? Do Pai. Porque se perdoardes, agora ele vai explicar. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o que acontece? O vosso Pai Celeste vos perdoará. Ok? Se você perdoar a ofensa, isso aqui é uma implicação lógica, né? A implicação lógica é que Deus vai te perdoar. Se você perdoar, Ele vai perdoar. Mas Jesus fala mais. Ele fala, esse aqui é o versículo 13, versículo 14. Deixa eu só ver aqui, se a minha versão, se é por tradução. Aqui. Versículo 15, desculpa, erro do professor. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes, aqui é um outro condicional. Se você perdoar, o Pai perdoa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, né? Tampouco escute essas palavras. E não tire peso dessas palavras. Se você não perdoar as ofensas dos outros contra você, o Pai não perdoará as vossas ofensas. Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É difícil essas palavras, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impossível ser um cristão se você não perdoa, né? Ele está falando? Se você não tem perdão no seu coração, você não é seguidor de Cristo. Ok? Se você não consegue perdoar as pessoas ao seu redor, pensa aí. Se você não consegue perdoar as pessoas ao seu redor, você não é discípulo de Cristo, você está enganado. Você acha que é. Talvez você venha para a igreja, né? Você ora, você lê sua Bíblia, mas os seus pecados nunca foram perdoados, porque você não tem a marca da cruz. Porque quem não perdoa nunca conheceu a Cristo. Quem não perdoa não conheceu o perdão que Cristo deu para eles. Aqueles que são perdoados por Cristo conhecem o perdão de Cristo por eles. Vocês concordam com isso? É difícil essas palavras, né? Vamos, só para concluir, eu falei na última aula que a cobra... Eu vou deixar para a próxima, viu? A cobra de bronze que Moisés fez no deserto para curar o povo de Israel, ela tinha um nome. Ela tinha um nome. Isso aí era nossa
quiz, né, que eu deixei para a última vez. Eu vou deixar para a próxima vez. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a pedra que sai água. E eu estou lendo sozinho e eu estou escutando o livro de Números à noite sem estar acordado, mas eu espero que meu subconsciente está acordado. Mas eu quero que vocês também deem uma olhada, ok? Eu quero que vocês leiam. Posso passar uma tarefa para vocês? Ok. Deixa eu só ver se eu quero o capítulo inteiro. Ok. Vou passar aqui, é uma passagem curta. Vamos ler o capítulo 20 de Números, ok? Uma tarefinha para vocês. Vocês têm 6 dias para ler isso, do versículo 1 até o versículo 13. Ok? A história de quando Moisés ele vai bater na pedra e vai sair água. Quem quiser fazer uma leitura paralela, capítulo 17 de Êxodos, deixa eu pegar os versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 7. Ok? Eu vou deixar essa tarefinha para vocês, mas Números, tarefa, tá bom? Tarefa de casa. Vou perguntar na próxima vez. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque nós conhecemos o seu Filho, Pai, de um jeito que nem o povo de Israel ainda não conhecia tão claramente. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor use as suas palavras para moldar as nossas vidas. Mude, Pai, os nossos corações. Nós pedimos, Pai, igual Jeremias fala, tira, Pai, o coração de pedra e coloque, Pai, um coração de carne e nos ensina, Pai, a perdoar. Em nome do seu Filho Jesus eu peço e agradeço. Amém. Seu Silas? Então, irmãos, estamos encerrados esse estudo. Deus nos abençoe.